Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis que eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente um profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa saudação de paz e bem. Paz e bem. Alegria hoje celebrarmos esta Santa Eucaristia. Nós acompanhamos com muita vivacidade, muito amor, neste período da Páscoa, este sentimento de Jesus que nos impulsiona a tomar e a ter uma vida em plenitude. Vida esta que somos convidados a nos encher com a graça de Deus. Na liturgia de hoje, vemos 2 momentos muito importantes. O primeiro deles é a missão que o Senhor nos confere, a missão que somos convidados a fazê-las, quando nós somos também batizados para esta missão. E esta missão é a mesma dos discípulos e apóstolos de Jesus, enviados a proclamar este tempo de graça, a proclamar a bondade do Senhor. Não termos medo de sermos anunciadores da sua palavra. Aqueles que têm medo, aqueles que não se prestam para o anúncio desta boa nova, se colocam num sentimento da individualidade. Aqueles que se fecham em si mesmos, não encontram o valor, o devido valor desta palavra que deve ser anunciada. Aos discípulos, mensageiros e mensageiras da palavra do Senhor, que somos nós batizados, devemos reconhecer o tesouro e a riqueza do Evangelho, que se traduz na vivência e na oferta que nós fazemos para os nossos irmãos e irmãs. Uma oferta esta que pode ser o custo também da nossa própria vida, como os discípulos e apóstolos de Jesus, que anunciaram a palavra, dando assim também o preço da sua própria vida. Aquilo que Gamaliel vai dizendo, vai anunciando, se não for de Deus, não tem continuidade.
e tudo que é de Deus permanece para todo sempre. Hoje, todo cristão e cristã, nós somos frutos deste anúncio dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Por isso a igreja, ela tem a sua perpetuidade nessa graça de Deus. Trazemos na nossa genética e na nossa vida como cristãos também sempre este desejo e a força pelo anúncio e pela compreensão da necessidade da palavra de Deus. O Evangelho nos diz, neste mesmo sentido, esta força de que quando Jesus está se aproximando da Páscoa, percebe uma grande multidão. Multidão esta que em alguns momentos vai dizer o próprio Cristo: percebo o meu povo como ovelhas sem pastor. Uma ovelha, as ovelhas que estão perdidas, convida a todos para manifestar a sua graça e terem aqueles que sejam pastores destas ovelhas, para que cuidem destas ovelhas, para que faça essas ovelhas terem uma proximidade, um caminho e possam saciar também a sua fome, curar as suas feridas, sarar aquelas que mais necessitam, mas que todos tenham dignidade de vida. Para isto, hoje no Evangelho, Jesus nos dá uma grande lição, a lição da partilha. Quando nós partilhamos com o nosso próximo, mesmo diante das dificuldades, o Senhor multiplica a graça, o Senhor multiplica os dons. E espera de cada um de nós que sejamos multiplicadores desta verdade, multiplicadores deste Evangelho, multiplicadores destes dons. Quando eu estava na catequese ainda um tempo atrás, como jovem, e lembro que na nossa primeira comunhão, a catequista nos fez viver este valor de receber a primeira Eucaristia. E nós tínhamos o desejo de comungar, de receber antes, fazer a prova da hóstia, para sabermos que gosto tinha. E ela nos dizia de forma nenhuma: no dia da catequese, vão comungar e depois vamos conversar sobre isto. E assim foi. Recebemos a primeira Eucaristia, e nós ali recebíamos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e não sentíamos gosto que nós esperávamos. O gosto, de repente, de um pãozinho temperado, alguma coisa desse tipo, E recebíamos a Eucaristia simples. Domingo seguinte, reunimos com a catequista, e a primeira pergunta que ela nos fez foi: que gosto tem a comunhão? E todos nós, de uma forma unânimes, respondemos que não sentíamos gosto nenhum, o gosto que nós esperávamos da comunhão. Mas a resposta da nossa catequista fez calar o nosso coração e tocar profundamente para a nossa vida como cristãos. Ela deu a seguinte resposta: a Eucaristia, vocês, o pãozinho que recebemos, vocês não sentem o gosto que vocês esperavam, porque é Cristo que espera que vocês deem gosto à Eucaristia. A Eucaristia precisa deste gosto. Cada cristão que recebe a Eucaristia, é ele que dá gosto a Cristo no mundo. Somos nós que damos o tempero de Cristo no mundo. Somos nós que nos transformamos num outro Cristo no mundo. Dar gosto após a Eucaristia no mundo sem sabor, no mundo sem sentido, no mundo que espera de nós o toque de Deus. Então, que cada um de nós sejamos capazes de receber a Eucaristia e dar sentido a este mundo sem sabor. E dar sentido a este mundo que cada dia vive a sua individualidade. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos fortaleça para sermos destemidos, valentes e fortes como os discípulos de Cristo. Não ter medo e saber que as perseguições, elas dão também o sabor e o sentido para a nossa missão. Ânimo e força a esta missão que o Senhor nos convida, como homens e mulheres batizados, homens e mulheres da missão, homens e mulheres da Eucaristia. Como diz o Padre Zezinho, homens e mulheres do pão e também do abraço, homens e mulheres da acolhida.